Hoje eu tenho uma palavra que eu acho que você não vai gritar muito não, mas eu acho que você vai ter um entendimento. O Senhor, Ele me acordou com uma frase hoje muito poderosa. Eu gosto dele porque Ele me acorda e tem hora que Ele me desperta na melhor parte do meu sono. Eu acredito que isso acontece contigo também. E hoje não é ceia, mas eu quero iniciar lendo um texto que vai falar da ceia. Domingo que vem é ceia, não é isso? É outro? Sim, mas o Senhor me trouxe uma revelação aqui e nós vamos percorrer um pouquinho nas Escrituras. Mas eu queria muito que você abrisse o seu espírito e não dormisse, tá? Fique acordado. Por mais que você não me veja, talvez, indo hoje com muita intensidade, eu preciso que você fique acordado para que você entenda o que o Senhor quer falar com você. Amém? Eu sei que o Espírito do Senhor está aqui. Aonde Ele está, a liberdade. Ele vai curar, Ele vai salvar, Ele vai tratar, Ele vai libertar. Hoje tem tudo aqui preparado para o que nós precisamos. E cabe a você estar com o seu espírito pronto para capturar aquilo que você precisa. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 28. E o Senhor me trouxe um tema. Não. Me ajuda aí. O Senhor me trouxe um tema. Que tema é esse? O tema foi o seguinte, ele é engraçado, mas ele é real. Uma vida de fantasia só é boa na sua cabeça. Eu tenho perguntado ao Senhor acerca de algumas coisas na vida de algumas pessoas. Porque eu tenho visto que tem gente que o problema não é demônio. Eu tenho visto que tem gente que o problema não é psíquico. Eu tenho visto que o problema não é... Poderíamos dar vários adjetivos. Mas eu tenho visto que tem gente que tem vivenciado, tem vivido no mundo fantástico de Bob. Ele tem feito da sua vida uma fantasia. E você e eu não podemos confundir quando a Bíblia fala acerca da imaginação. Porque imaginar é uma coisa, fantasiar é outra. E eu tenho visto pessoas desfrutando de uma vida de fantasia. E aí você para conversar. O casamento é a fantasia que está dentro da cabeça dele. O outro é a fantasia que está dentro da cabeça dele. A vida real nunca é a realidade do que ele projeta. Porque ele só sabe nutrir aquilo que é fantasioso. E se a igreja não entender que a vida cristã é uma vida real, que a vida cristã é uma vida de mundo espiritual, ainda que não seja visto, não é fantasioso. Irmãos, presta bem atenção no que eu vou falar aqui. As pessoas estão colocando situações em lugares diferentes, lugares errados. Elas estão dando sentido a palavras em situações erradas. Você vai me entender. Essa igreja desse tempo, ela tem dito que o mundo espiritual é uma fantasia. Essa igreja desse tempo consegue chacoalhar, consegue fazer chacota do que é o mundo espiritual. Porque eles dizem que um portal espiritual é fantasia, coisa de maluco. Porque eles dizem que demônio... Eles dizem que o inferno é aqui. Tudo que é real, presta bem atenção nisso aqui. Tudo que é real do invisível, daquilo que você não vê, para essa geração é fantasia. Se é um plano demoníaco de governo, fantasia. Se é um plano maligno que está acontecendo no bairro, é fantasia. Você já reparou? Nada do que se cogita, daquilo que não é visível para essa geração, fantasia. A realidade que não é vista,
para essa geração é a fantasia. E aquilo que é real, e aquilo que é realidade, tem ocupado, de fato, um lugar fora da vida de pessoas que deveriam compreender que a realidade de uma vida fantasiosa é boa, mas ela só é boa na sua cabeça. Então eu preciso que você caminhe comigo para você entender isso aqui. Porque eu olho para pessoas que querem conquistar, mas elas querem conquistar não baseado no que a Bíblia diz que deve ser desenvolvido a partir de algo que o homem imagina em Deus. Mas eu vejo uma geração que quer conquistar baseada em uma vida de fantasia. Vida da internet é uma vida de fantasia. É uma vida de que o outro está ali e mostra para você uma realidade. Gente, presta, isso aqui é forte. Você olha a fantasia do outro pela internet e imagina a fantasia como uma realidade na sua vida. Só que a realidade é que a fantasia dele é uma vida de abismo. E aquilo que você idealiza como algo na sua vida que poderia fazer parte da sua realidade, porque você alimenta a sua imaginação com a fantasia do outro, se torna muitas das vezes o caos psíquico e emocional de uma geração. Por isso pessoas estão adoecendo. Por isso casamentos estão acontecendo. Por isso divórcios estão a todo tempo. Por quê? Porque a bonita, o bonito, olha uma fantasia na rede social, imagina uma realidade que não é verídica, traz para a sua centralidade de vida e quer trazer aquele fantasma que está lá do outro lado, que nem o outro está dizendo que aquele fantasma é verídico e quer trazer aquilo ali para a sua vida. E aí fantasia na sua imaginação, tá comigo? Pega a fantasia e imagina que é daquilo, partindo daquilo que é real, de que aquilo ali é a vida dos sonhos. E esses dois mundos, eles nunca vão convergir, porque uma vida de fantasia nunca vai ser real na vida de alguém que é real. A vida de fantasia só é verdade para quem vive uma vida irreal, para quem não tem vida. E isso é tremendo, porque isso vai derrubando uma série de coisas. Corpos perfeitos, está comigo? A preço de qualquer coisa. Sim, deformidades no corpo, a preço de qualquer coisa. É uma fantasia que você olha ali, que está sendo alimentado por alguém doente do outro lado, mas que você quer que se torne uma realidade na sua vida. É alguém que vai ali, né? Que tem mestrado em bestice, fala um monte de fantasia. Tudo que ele pegou num livro, que ele leu, que ele copiou, que ele disse, que isso, que aquilo. Mas a realidade qual é? Você não sabe. E aí você pega esse monte de bestice, traz para a sua enciclopédia, anota, paga pacote, compra, faz coisa cara, acreditando que você comprou um e-book de bestice que vai mudar a sua realidade. Quando você olha, você descobre que aquilo ali era só uma fantasia que você trouxe para a sua vida real e que não resolveu o seu problema e nem vai resolver. Porque vida de pessoas reais são reais. Vida de pessoas reais não são vidas de fantasia. A Bíblia vai nos mostrar que o que o homem imagina, o que o homem imagina não é o que o homem fantasia. Assim como imaginou o homem na sua mente, assim esse homem será. Por quê? Porque tudo que Deus fala, partindo de um mundo que nós não vemos, já existe. Deus não vai dar forma a nada que ainda não existe. Tudo que Deus traz a uma realidade já existe. É por isso que em Gênesis, quando você vê a criação de tudo, haja,
haja, haja, haja. Deus não disse, cria-se, 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 desenvolva. Não, aconteça, não. Deus diz, já preguei isso aqui. O haja no original significa apareça de um lugar que já existe. Então quando Deus disse, haja, 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 Ele está dizendo, apareça, apareça, venha, venha de um lugar que ninguém vê, mas que eu sei que já está produzido. Meu Deus! É por isso que você deve levar a sério palavras proféticas que saem do altar, porque elas não são fantasia. Porque elas não são uma fantasia de dois loucos que estão aqui querendo mexer com a sua fé. Não! Uma palavra, quando ela é liberada do altar, de pessoas que estão debaixo de uma direção de Deus, dar-te o privilégio de ouvir aquilo que alguém ouviu primeiro que você. Está comigo? Você está aqui? Então, quando Deus traz uma palavra criativa, uma palavra de profecia, uma palavra profética, não é uma palavra maluca, é uma palavra de alguém que viu algo que você ainda não viu. Meu Deus! Fantasia só é boa dentro da sua cabeça. E nem dentro da sua cabeça ela é tão boa, que ela pode devastar sua vida emocional, sua vida espiritual, seu corpo. E baseado nisso, o Espírito disse para mim, Michele, sabe? Se as pessoas levassem a sério o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, frase A, muitas coisas seriam diferentes na igreja. E aí a gente começa, por quê? Porque examine-se cada um a si mesmo. Ei, presta atenção. Aí depois vai se tratar da ceia, né? E então coma do pão e beba do cálice, que não é o fato hoje, mas o fato hoje é, examine-se cada um a si mesmo. O ser humano é uma criatura muito boa para investigar a vida do outro, para observar a vida do outro, para traçar paralelos acerca do outro, para falar acerca do que ele pensa do outro. O ser humano é muito bom para interpretar a vida do outro, o que o outro faz, o que o outro fala. Mas ele não é bom em examinar-se. E se tem uma coisa na vida cristã que deveria ser um exercício diário nosso, é examinar-se. Porque examinar-se, ou examinar-te, talvez iria isentar muitos problemas dentro da sua vida. Porque presta atenção aqui, se o indivíduo se examina, ele não precisa que ninguém o examine. Vou repetir. Se o indivíduo se examina, ele não precisa que ninguém o examine. Por quê? Porque quando ele se examina, ele é a primeira pessoa a esbarrar-se com as suas debilidades. E quando o indivíduo se examina e se esbarra com as suas debilidades, ele não precisa que ninguém diga para ele e também não é alguém ofendido. Por quê? Porque quando acontece uma examinação acerca de qualquer coisa, ele é a primeira pessoa a não se ofender, porque de si próprio ele já ouviu acerca de si, porque ele já viu. Então, aonde que está o grande problema hoje? É que as pessoas têm dificuldade de se examinar. Eu não sei se você gasta tempo ou se você investe tempo se examinando. Mas se você não faz isso, passe a fazer. Examine sua postura. Examine a sua forma de tratar, de lidar, de agir. Examine seu comportamento. Examine a sua vida cristã. Examine a sua vida espiritual. Sabe por que tem muita gente que se ofende com tudo? Porque tudo que o outro diz é
é uma violência para ele? Porque ele é alguém que não se examina. Então ele é aquela pessoa que a todo tempo é pego de surpresa. Porque ele nunca vê nada acerca de si. Ele não enxerga nada acerca da sua própria vida. Por quê? Porque a sua vida é uma vida de fantasia. É aquela pessoa que olha a vida do A, a vida do B, mas a sua própria vida, há quanto tempo você não faz isso? Nós estamos aí alguns domingos de Santa Ceia. Esquece agora a vida do teu vizinho. Não pensa que o A, que o B deveria estar aqui, não. Quem deveria estar aqui é você. Você deve parar e pensar, por que essa realidade na minha vida não muda? E aí você deve parar de culpar o A, o B, o C, o lugar, a geografia, as pessoas. Você deve parar de julgar teu patrão, você deve parar de julgar teu salário, você deve parar de julgar o seu dom. Por quê? Porque quando você se examina, você descobre onde está a sua incompetência. Semana passada o apóstolo Wilson disse, quarta-feira, né? Não tem como você caminhar com o vitimismo. E o que, pastora Magali? E a fé. Por quê? Porque ou você... Não foi a fé não, né? Vitimismo e a vitória. Seja lá qual for o adjetivo aí. Não tem como você andar com vitimismo e a realidade que você deseja conquistar juntos na mesma mão. Ou uma coisa ou outra. Mas por que as pessoas hoje em dia, elas têm essa dificuldade? Por quê? Porque é muito mais fácil culpar o A, o B, o C, o D. Se eu não me examino. Se eu não olho acerca da minha própria vida, das minhas próprias fraquezas e debilidades. Como eu vou resolver? E aí, vamos piorar isso aqui para melhorar para você. Nós vamos empurrando a responsabilidade para Deus. E aí você diz, mas... eu não tenho oportunidade de trabalho. Mas eu não tenho oportunidade de crescimento. Você não tem oportunidade de crescimento porque você não se examina. Mas o que isso tem a ver? Tudo. Quais são as suas qualificações? Quais são as suas condições? Você quer que Deus faça chover na sua vida? Quando na realidade você não tem estrutura construída para comportar a quantidade de águas? Meu irmão, Deus só enviou chuva na terra para matar todo mundo, porque essa é a realidade, porque Noé estava com a estrutura dele pronta. Se a estrutura de Noé não tivesse pronta, ele ia morrer juntinho. A chuva veio. Deus disse que ele ia acabar com todo mundo. Deus falou, Noé, não vai dar, esse povo está fedendo. O cheiro dele está subindo, estragado no meu nariz. Eu vou acabar com todo mundo. Aí o que Noé fez? Examinou-se, cuidou da sua vida, cuidou de organizar a ordem que Deus havia dado, obedeceu e não ficou, Senhor, mas eu não tenho estrutura e também não tenho condições de engenharia para construir esse grande navio. Não! Deus falou. Ele se colocou diante da palavra e construiu uma grande arca, um grande barco. Só que tem gente que Deus fala, Noé poderia ter ficado ali, Senhor, mas como vai ser? Por quê? Porque eu sou um pobre homem, que não tenho condições de fazer. E outra coisa, Senhor, 3 ruas atrás da minha rua, tem a Dona Maria, que eu gosto tanto dela, tu vai matar ela, Senhor? Não! Noé se examinou, ouviu o que Deus falou, olhou para si e disse, Deus, obrigado. Por quê? Porque tu me poupou a minha família, poupou alguns dos meus. O que eu vou fazer agora? Vou construir. Não sou velho para não conseguir essa engenharia. Não importa se eu não tenho uma quantidade de mão de obra que eu necessitaria para essa construção. Mas o que importa é, Senhor, se o Senhor falou, eu acredito. Examinar-se
é parar de culpar as pessoas. Eu quero que o Senhor abençoe a minha vida sentimental. Examine-se. Por que as pessoas não se aproximam de você? Qual é o problema? Visível? Físico? Talvez não. Mas será que o problema não é espiritual? Só que eu vejo pessoas, isso aqui é forte, tá? Eu vejo pessoas que querem conquistar nessa área só mostrando o casco. Não vai, meu irmão. O que você precisa é estar no Espírito. O que você deseja e o que você precisa tem que vir do Espírito. Se não vier do Espírito, vai engolir a tua carne. Cuidado que o tubarão, vai te pegar. Tubarão gosta de carne. Você quer que Deus mude tua vida profissional, mas não quer investir tempo? Você quer que as pessoas parem de trepar nas suas costas, mas você não dá o grito de liberdade? Ei, tá tudo bagunçado. Tá tudo bagunçado. Você hoje deve sair desse culto aqui e se examinar e dizer: peraí, que vida que eu estou vivendo? Eu estou vivendo uma vida segundo Deus, o que Deus imaginou acerca de mim, ou eu estou vivendo uma vida de fantasia que está dentro da minha cabeça? Peraí, se eu estou caminhando para essa vida de fantasia, eu vou parar por aqui, vou parar agora. Porque eu vou fazer como em Provérbios 23:7. Porque como imaginou na sua alma, assim é, ele te dirá. Assim é. Porque como o homem imagina, o que é a imaginação, profeta? A imaginação é aquilo que surge da inteligência. A imaginação ultrapassa os limites de uma realidade. Por isso, quando a Bíblia diz: porque assim como alguém ultrapassou os limites da realidade, assim como surge da inteligência na sua alma. Hoje vai ser assim. Inteligência. Desculpa, gente, a minha franqueza, mas tem gente que tem falta de inteligência. E quando eu estou falando aqui, eu não estou falando de uma inteligência, tá? De saber matemática, não, português, não estou falando dessa. Eu estou falando que tem gente que vive uma vida de fantasia por falta de inteligência. Porque está mais do que escrito nas estrelas que aquilo ali vai quebrar teu nariz, não, vai quebrar teu rosto todo. E você quer insistir em algo que é uma loucura. Você já viu aqueles negócios, aquelas coisas que são absolutas? Você está vendo que aquilo ali vai dar errado. Todo mundo está olhando de fora, está falando assim: não é possível, esse cara está maluco. Sabe o que é isso? Falta de inteligência. É alguém que está impondo uma realidade oriunda de um plano de falsidade. Isso é a fantasia. Esquece aí a confusão aí do copo amassado. Esquece aí. Você está comigo? A fantasia é algo que surge da imposição de uma falsidade, de um plano de realidade. É aquilo que você olha, você projeta uma realidade que só é boa para os seus olhos. Está comigo? Está aqui comigo? O indivíduo está vendo que ele está num ambiente que todo mundo está vendo para melhorar para você, tá? O indivíduo está num ambiente que está todo mundo dizendo assim: ó, se você continuar aí, você vai morrer. Mas o plano de realidade dele é um plano de fantasia. Então, na cabeça dele, tô aí para isso mesmo. Se eu morrer hoje, amanhã faz 2 dias. Você entendeu? Isso são pessoas que vivem uma vida de fantasia.
fantasia. Eles projetam a partir de um plano, de uma realidade falsa, não existencial. Irmãos, eu não sei como estão as bases da sua vida. Mas profeta, o que você está querendo dizer com essa palavra? Eu estou querendo dizer que talvez construções altas que foram feitas na sua vida estão ruindo. Estão ruindo. E aí você está dizendo, a culpa é do diabo, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, a culpa é da falta de dinheiro. Nananina, não. A culpa foi da sua imaginação, que viu a vitória quando todo mundo sabia que alguém era uma tralha. Está comigo? E aí hoje você está brigando. Aqui, ó, você construiu, está num plano alto de construção. Forte, irmãos, aqui. Por quê? Que plano alto é esse de construção? Você construiu vida, você construiu família, você construiu casamento, você construiu uma vida real, com um plano de realidade, de base fantasiosa. Lá a base era fantasia de uma realidade que só existia no seu plano mental. E agora, o que eu faço? Se vira. Como? Orando. Como? Fazendo o plano de base se tornar vida real. É forte, irmãos. Tu vai entender por que eu estou falando isso aqui. Vem comigo, não perde o time não. Para isso, você precisa de um elemento que eu vou chamar hoje, que se chama coragem. Você precisa de coragem. Você vai receber uma dose de coragem. Coragem para quê? Coragem para enxergar o plano fantasioso que você entrou nele. Porque você só transforma. Para de ficar fantasiando uma vida que não é real. Encara. Se é ruim a pessoa, encara. Meu Deus. Se o marido não é um bom marido, encara. Para de falar para as amigas que ele é o que você sabe dentro de quatro paredes, que ele nunca foi. Você está querendo o quê? Que eu me exponha? Não, eu estou querendo que você diga para Deus quem realmente você almeja ter do teu lado. Manda esse fantasma ir embora. Expulsa ele da tua vida. Porque você não dorme com um fantasma, você deita com alguém que é vida real. E sabe por quê, meu Deus? Sabe por que você está assim? Porque não tem como um vivo se relacionar com um fantasma. Você quer beijo de fantasma? Você quer carinho de fantasma? Você quer reciprocidade de fantasma? Fantasma não tem sentimento. Manda esse fantasma ir embora hoje. Chama para a vida real quem realmente é, o plano que você imaginou de Deus para a sua vida. Deus, esse foi o plano, mas eu vi esse plano que não era o plano, que era uma fantasia em cima de uma falsidade. Mas hoje eu vim da igreja, eu ouvi uma palavra que me instruiu, e eu vou encarar essa realidade, eu vou encarar essa circunstância. Para quê? Para acabar? Não, para mudar a minha realidade, porque eu não vivo mais um dia com um fantasma. Talvez o seu fantasma é você mesmo. Você se assusta com você porque você é a sua própria assombração.
Meu Deus, meu Deus, você tem medo. Você tem medo de você. Porque você sabe na realidade quem você é. Para as pessoas, você transmite uma realidade. Mas para Deus e você, você sabe quem você é. Profeta, você está aqui para quê? Para me acusar? Não, eu estou aqui para te encorajar. Quando eu falo às vezes na casa da igreja das mulheres, é ou não é, mulheres, que eu era ruim, elas ficam chocadas. Eu falo para vocês, não falo? Vocês ficam rindo? Eu falo, gente, não se ilude com essa minha cara, porque eu não era gente boa. Eu não era gente boa, eu não era legal. Eu era o cão. Mas sabe quem mudou o cão? Não foi meu marido. Quem mudou o cão fui eu. O cão que tinha em mim, eu resolvi o cão que estava em mim. Sabe por quê? Porque eu não via uma donzela bonitinha quando eu sabia quem eu era. Não adiantaria as pessoas acharem que eu era boazinha quando eu sabia que eu dava voos altos com a minha vassoura. Tem mulher que não é mulher, é bruxa. Sabe por que ela é bruxa? Não é porque ela é feia. É porque a sua boca é a boca da bruxaria. Ela não abre a boca para dar forma à imaginação de Deus. Ela abre a boca para liberar, não os fantasmas, mas os mais terríveis demônios. É misericórdia. A gente tem que passar mesmo na porta de alguns crentes. Talvez, se ele queimar a bruxa, queima a casa toda. Está comigo? Eu sei que é doloroso, irmãos, mas essa palavra hoje, ela vai ser como, sabe, ela vai te espremer. Porque ela precisa provocar em você coragem. Coragem. Para de se iludir. Para de se iludir. É forte, irmãos. Sabe por quê? O que é coragem? Eu vou correr. O que é a coragem? A coragem é a força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil. É a capacidade de você enfrentar algo moralmente árduo. Isso é coragem, né, Daniel? Coragem para ficar acordado nesse culto. Meu Deus. Coragem para ouvir essa palavra, Senhor. Coragem. Coragem é a característica de uma pessoa que tem um bom caráter. É a firmeza de espírito para enfrentar uma situação emocional ou moralmente difícil. Coragem. Diga comigo, coragem. Eu preciso de força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil. Coragem. Você e eu temos que ter coragem hoje. Profeta, o que gera coragem? A coragem, ela não é a total ausência do medo. Mas a coragem é não ceder ao medo. É manter-se em movimento mesmo em meio à insegurança. Você tem que ter coragem para se manter em movimento em meio à insegurança. Está difícil, está complicado a situação, mantenha-se em movimento. Isso é coragem. Alguém que tem coragem não é um inconsequente que faz coisas que ele vai ter que pagar por isso lá na frente. Alguém corajoso não é alguém inconsequente. Presta atenção, eu vou frisar isso aqui umas 10 vezes. Alguém corajoso não é alguém inconsequente. Alguém corajoso é alguém que não cede ao medo. É alguém que se mantém em movimento dentro de uma realidade insegura, incerta. Isso é alguém que tem coragem. É libertar-se das amarras
Alguém que tem coragem é alguém que se liberta das amarras que lhe prendem no lugar que está te aprisionando. Coragem. Coragem. Não é coragem para falar besteira. É coragem para continuar no ambiente da sua insegurança. Meu Deus, gente. Profeta, e aonde nasce a coragem? Ah, irmãos. A coragem só surge a partir do medo. Ei, presta bem atenção aqui. Tem uma situação que está te desafiando em medo. Cuidado, para você não abrir mão da oportunidade de você dar o passo que vai mudar definitivamente a sua vida. Porque ao lado da coragem está o medo. Ao lado do medo está a coragem. Coragem e medo caminham juntos. O que vai diferir é você fazer mesmo com medo. Faça com medo, mas faça. Eu não sei hoje o que você precisa. Se você precisa tomar decisões na sua vida, se você precisa resolver situações, se você precisa sentar para ter conversas difíceis com alguém, faça isso, mas faça. Meu Deus, gente, tem que ter coragem. Enquanto... Isso aqui é tremendo, eu até anotei para eu não esquecer. Porque enquanto as conquistas, elas são planos mentais, elas são incríveis. Está comigo? Porque tudo que está dentro da sua cabeça é incrível, é maravilhoso. Mas quando isso se torna uma conquista, algo que vai depender de você empregar esforço, meu irmão, aí a coisa muda. Sabe, enquanto as estratégias estão na cabeça, elas são fenomenais. Mas as estratégias precisam se tornar ação. Toda estratégia é para te tirar do ambiente confortável que você está. Sabe por que tem gente que está volta e meia mundo de fantasia e mundo de imaginação? Porque ele recebe a estratégia, mas não tem coragem de praticar em ação. Você pede a Deus, Deus me dá uma estratégia. Você vem no culto, Deus te dá uma estratégia. Quando você chega na sua casa, você pega a estratégia, coloca isso dentro de algum lugar e acabou. Você não coloca isso em um plano de ação e execução. Então isso vai te adoecer. Eu vou repetir, isso vai te adoecer. Pessoas inchadas podem explodir. Cuidado, todo inchaço uma hora vai levar ao rompimento. O rompimento pode ser nas suas emoções. O rompimento pode ser na sua pressão arterial. O rompimento pode ser num infarto. O rompimento pode ser num AVC. O rompimento pode ser numa ansiedade. O rompimento pode ser numa endemonização. Que isso, profeta? Eu estou ficando assustado. Não fica. Eu vim aqui para te pregar a realidade. Porque isso é assunto de se falar dentro de igreja. É uma noite de você entender que enquanto as estratégias estiverem na sua cabeça, elas são ótimas, são fenomenais. Mas é tempo de colocar as estratégias em ação. Coloque a estratégia em ação. Deus te deu estratégia, execute em ação. O problema é que as pessoas, para colocar um plano, uma estratégia em ação, ela precisa de coragem. E aí às vezes a pessoa não tem ausência de alguns elementos espirituais, mas ela tem um principal ausência: coragem. Lembra que o Senhor falou para Josué? Josué, seja forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso. Por quê? Porque em algum momento você vai precisar de coragem. O que é a coragem? A coragem, Josué, é você ir mesmo com medo. É você sabendo que você não vai me ter. É você sabendo que você vai ter que ir sem o Moisés. Mas você vai ter que acreditar que o que Moisés provocou em você está em você. É você saber que você não vai depender de Moisés, mas que você honrou Moisés. E enquanto Moisés esteve do teu lado, você absorveu. Então, seja forte e corajoso, porque o que você precisa não vai surgir, já está dentro de você. Josué, você só vai descobrir o quanto de
Josué. Josué, a coragem vai mostrar para você que você é um dos maiores estrategistas já visto. Josué, a coragem vai mostrar para você que muitos sonharam, mas só você entrou aonde pessoas cogitaram a possibilidade de entrar. Por que não entraram, Josué? Porque não tiveram coragem para desabilitar o inimigo. Aonde estão aqueles hoje que serão os desabilitadores do inimigo? Eu vou repetir. Deus não está procurando pessoas capacitadas para desabilitar o inimigo. Deus está procurando pessoas corajosas para desabilitar o inimigo. Meu Deus. Davi, humanamente falando, não tinha qualidade nenhuma. Mas ele teve coragem para quê? Para desabilitar Golias. Aonde está você para desabilitar a iniquidade que você está vendo que tem dentro da sua família? Aonde está você para desabilitar o espírito de divórcio? Aonde está você? Você vai deixar teus filhos lutarem? Você vai deixar? Ei, cadê você? Você vai fugir agora? Vai bater as pernas atrás? Vai? Cadê você? Você vai deixar esse gigante para a tua geração lutar? Você vai deixar o gigante da dívida para a tua geração desabilitar? Cadê você? Resolve essa bagaça hoje. Chama essa responsabilidade para o teu peito hoje. Diz hoje para essa geração que está aqui, mas fala para a geração futura: eu vou resolver essa realidade na minha geração. Minha geração, meus filhos não vão ter que lutar contra isso, porque hoje eu vou desabilitar. Coragem. Coragem. Coragem foi o que Jesus usou. Você acha que foi fácil? Vou ali morrer numa cruz? Vou ali ser colocado em um madeiro, sangrar até a última gota de sangue, porque eu sou Jesus. Foi necessário ter coragem. Foi necessário ter coragem. Meu Deus, gente. No meio da sua decisão de guerra, Deus sempre vai levantar alguém para segurar um pouco a tua cruz. No meio da sua decisão de guerra, Deus vai levantar alguém para te ajudar a segurar a tua cruz. Eu vou profetizar para você hoje: Deus vai levantar Matias para segurar parte do peso que você não está suportando. Deus vai levantar pessoas que você vai olhar e não vai precisar dizer, porque aqueles que Deus coloca no seu destino para te proporcionar chegada até lá, não precisa que você diga aonde está a sua fragilidade. Eles entram e seguram a cruz porque eles sabem que está cansado demais. Se você está rodeado de pessoas que te veem carregando uma cruz e só sabe olhar e ver o tanto de peso que você está carregando e não faz nada, são pessoas que não servem para estar do teu lado e também não serve para estar do lado de ninguém. Mas eu vim aqui te dizer o seguinte: por essa palavra Deus vai levantar homens e mulheres que estão com disposição para dizer: não precisa falar nada, eu cheguei aqui. Não precisa falar nada, eu estou do teu lado. Eu tenho coragem para lutar a tua luta, ainda que seja alguns instantes. Eu luto a sua luta com você. Eu seguro a tua guerra com você. Meu Deus! O que manteve Jesus até o final, evangelista? Coragem! Cadê você? E agora eu falo rasgado porque já estamos chegando no final. Coragem! Coragem para ficar sóbrio. Cadê a coragem? Você quer vencer o mundo e você quer espiritualidade para abrir mão de uma vida mundana,
Para abrir mão de uma vida mundana, você não precisa de apenas pessoas que vão te segurar, não. Para abrir mão de uma vida mundana, você tem que ter coragem. Agora pode segurar aí, Daniel, que eu quero que esse povo me escute mesmo. Coragem. Só que é forte, irmãos. Você tem que ter coragem para ficar sóbrio. Porque se a tua realidade é caminhar no meio de bêbado, um sóbrio é um fantasma. Tenha coragem. Eu vim aqui te desafiar hoje. Você não precisa de nada, você só precisa de coragem. Você precisa de coragem para quê? Para estabelecer vidas de busca. Você precisa de coragem para romper uma amizade tóxica. Você não precisa que Deus te arranque. Você precisa de ter coragem para arrancar. Não. Você não precisa que ninguém faça nada. Você precisa fazer o que você tem que fazer. Você tem que ter coragem para curar um casamento. Você tem que ter coragem para empreender. Você tem que ter coragem para enxergar que tem alguém ruim do teu lado. Você tem que ter coragem para dizer: não quero, não vou fazer, não vou estar. Por que você não vai? Não vou porque eu não quero. Isso se chama coragem. É isso que está faltando para essa geração. Coragem para dizer não vou, coragem para dizer não quero, coragem para dizer vou ficar do jeito que eu quero. Coragem. O problema é que enquanto você achar que tem que alimentar o fantasma do outro, você vai ficar como um bobo. Mas hoje eu vim aqui te falar por essa palavra: tenha coragem de dizer não. Tenha coragem para dizer ao vitimismo hoje: eu solto a tua mão. Vai com Deus, vitimismo. Eu tenho coragem. Eu tenho coragem. Eu tenho coragem para dizer: eu estou frio, mas não quero isso mais. Eu tenho que ter coragem para dizer: eu te apoio até aqui. Daqui para lá, resolve a tua guerra. Coragem para estabelecer limites. Coragem para ouvir coisas que não vão te fazer bem. Coragem, você não é lixeira de ninguém. Eu já preguei isso aqui, vou pregar de novo. Coragem, você não é lixeira de ninguém. Que a pessoa fala o que ela quer no WhatsApp, depois que ela sabe que deu 2 risquinhos, ela vai ali, apaga para todos. Bloqueia ela, não bloqueia um dia, bloqueia para a vida. Porque gente que gosta de viver te levando ao nível de estresse, ao ponto de não te dar o direito de resposta. Porque é assim: todo covarde fala o que quer e não tem estrutura para ouvir. Fala o que quer e não dá o outro direito de dar resposta, porque ele coloca o seu lixo tóxico para fora e 1, 2, 3 bloqueia. Covarde, gente assim não pode fazer parte do teu rol de vida. Se te bloqueou, não dá o gostinho nunca mais de te bloquear pela segunda vez. Te dou um conselho hoje: não bloqueia, exclui da tua agenda, exclui o contato. Isso é para pessoas que têm coragem. Você está adoecendo porque você não tem coragem, mas vai ficar chateado. Problema, você quer que o outro fique bem e você fica se chateando. Vou piorar a situação. Você se chateia. Se você se chateasse sozinho, estava bom. O problema é que você se chateia e chateia quem está contigo. Porque as pessoas que não tem nada a ver com você, toma fora. As pessoas que não tem nada a ver com você, você derrama nelas porque você está estressado. Você está estressada por quê? Porque alguém te estressou. E quem está contigo tem o que a ver com a tua vida? E quem está contigo tem a ver o que com quem te estressou? Então resolve a tua guerra com quem está começando o problema lá fora. Elimina o problema antes dele bater na sua porta. Diga: hoje você não entra mais. Hoje você não entra mais. Não, eu me examino. A partir de hoje eu não vou mais ser roubada. Eu não vou mais perder o meu tempo de qualidade espiritual. Eu não vou mais perder o meu tempo de qualidade com a minha família. Tenha coragem para dizer: olha, você está sendo inconveniente no momento que eu estou na intimidade com meu esposo. Tenha coragem para dizer: eu não atendi o telefone porque eu não pude atender. Eu estava ocupado fazendo o que era de fato o que eu deveria estar fazendo. O que? Nada. Mas é assim mesmo
mesmo? Você está dizendo, eu não estava fazendo nada. Para de mentir para agradar as pessoas. Ah, irmão, Deus está aqui. Para de mentir, isso é o teu caráter que é ruim. Isso não tem a ver com o espírito, o teu caráter é deformado. Examine-se. Examine-se. Diga, não atendi porque não deu para atender. Não inventa mentira para você sair como bonzinho. Você não atendeu porque você estava fazendo nada. Nada o quê? Nada com uma qualidade de tempo com alguém que é importante para você. Meu Deus! A igreja precisa ser saudável. Coragem. Coragem para dizer, eu não minto mais. Coragem para dizer, olha só, você tem o meu contato, mas não terá mais acesso. Você tem o meu contato, mas não terá mais o meu acesso. Por quê? Porque tem gente que quer bagunçar a tua vida porque ela tem acesso. E aí você fica dando acesso a pessoas que querem bagunçar a tua vida, querem virar a tua vida do lado do avesso. Você levantou bem, você tinha tudo para ter uma semana boa. Aí você encerra hoje com um problema na tua vida? Não, acabou isso, irmãos. Examine-se. Espera aí, o que faz parte de uma realidade? O que é imaginação? Você está comigo aqui? Você está entendendo essa palavra? Sabe por que deixamos de encarar a coragem? Porque nós temos medo de não ser aceito. Sabe por que você deveria de levantar de algumas mesas e não levanta? Porque você tem medo de ser rejeitado. Tem medo. Eu te disse que essa palavra você não ia gritar, mas você vai mudar aqui. Você deixa de encarar com coragem porque você tem medo de não ser aceito. Agora deixa eu te dar uma dica aqui. Jesus não foi aceito por todos. Isso aqui é forte, tá? Olha só. Jesus não foi aceito por todos, mas a sua missão salvou a todos. Você não precisa ser aceito por ninguém. Só que a sua atitude vai respingar na vida de pessoas que um dia te rejeitaram. Nunca foi sobre ser aceito. Nunca foi. Por isso que hoje nós estamos com um problema como igreja. A igreja está com esse problema por quê? Porque quer ser aceita. Quem foi que disse que a igreja tem que ser aceita? Quem foi que disse que a igreja tem que se adequar? Não vai haver adequação. Por quê? Porque a Bíblia não vai se encaixar. Olha só, Deus não vai se encaixar no seu mundo. Ou você se encaixa no que Deus quer, ou você se encaixa. Não vai se ajeitar, não tem adaptação. Não dá para você pegar Deus e encaixar Ele na tua vida, não. Ele quer morar em você. Quando Ele entrar em você, Ele muda tudo em você. Irmãos, para ter coragem de você vencer o pecado, você tem que ter coragem de levantar de algumas mesas. Aí eu paro para conversar com algumas pessoas, mas por que você não consegue vencer isso? O problema não está, às vezes, centralizado na vontade. Às vezes o camarada não está com vontade de mais nada. Mas o problema é que ele está num ambiente propício. E aí o ambiente propício leva ele a tropeçar. Está comigo? Se você quer vencer algumas coisas na sua vida, tenha coragem de se levantar de algumas mesas. Existem mesas que têm limite, tempo e hora para você permanecer nela. Não tenha vergonha de levantar-se de algumas mesas de maneira educada e dizer: obrigado, gente, estou indo agora. O que houve? Fica mais um pouco. Não, deu a minha horinha, fui. Isso se chama coragem. Coragem, se você não quiser ser inconveniente. Porque em algumas mesas é conveniente que você diga um motivo pelo qual você está se levantando, para que nunca mais te convidem. Eu vou responder, vou repetir. Tem algumas mesas que é conveniente que você diga o motivo pelo qual você está se levantando, para que nunca mais te convidem. Porque tem mesa que não vale a pena você sentar.
Nem 5 minutos, nem 1 minuto. Não. Tem mesa que não vale a pena você sentar. Porque pode comprometer os seus sonhos. Você está percebendo o que Deus está falando com você aqui hoje? É uma noite de você examinar. E aí eu acordei ouvindo exatamente essa frase aqui, olha. Existem pessoas que são para te levar ao seu propósito, mas não são permanência de Deus na sua vida. Saiba, eu falei com o meu amor hoje, falei, amor, acordei, o Espírito Santo ele me acordou com essa frase. Ele disse, Michele, perceba quem serão as pessoas que te levarão a parte do seu propósito, mas que não são permanência minha na sua vida. Tem gente que vai ser um instrumento, que vai te levar até um lugar. Quando chegar até ali, tenha coragem de fazer boas despedidas. Eu vou com você. Não, é só até aqui. Tá um silêncio, né? Hoje eu estou até gostando desse silêncio. Estou até gostando. Por quê? Porque se você não tiver coragem de fazer isso, é possível que você tenha sérios problemas de saúde. E aí o Espírito Santo ele foi esmiuçando, e agora eu vou terminando de verdade. Ele falou comigo assim, Michele, não deixe, presta bem atenção nisso aqui agora. Não se agita não, que isso aqui é forte. Ele disse para mim, Michele, não deixe ninguém te fazer de herói depois que você já estiver morta. Eu falei, hã? Ele falou, é. Diga para o meu povo, não deixe ninguém te fazer de herói depois que você estiver morto. Sabe por quê? Porque morto não sente cheiro de flor. Morto não enxerga homenagens que são feitas no Instagram. Mortos, eles não escutam declarações de amor que poderiam ter sido feitas enquanto ele esteve vivo. Mortos, eles não estarão aqui mais para perceber o impacto do seu sentimento. Por isso, você tem que ter coragem de ser seletivo. Eu ouvi isso muitas vezes do meu esposo. Ele disse, ei, pare agora. Você tem marido. Você tem 2 filhos. E sabe o que acontece? Muitas das vezes você absorve sentimentos que só vão fazer mal a você. E aí, depois vão falar, nossa, o herói. Ah, nossa, ela foi uma heroína. Um dia como herói. E quem vai chorar a sua ausência são pessoas que te amam. Você está aqui comigo? E aí o Espírito Santo falou comigo assim, ó, diga para o meu povo, deixe os heróis saberem que eles são heróis. Deixe os heróis saberem que eles existem vivos. Não deixe seu pai, sua mãe saber que eles são os seus heróis quando eles não tiverem ouvido mais para ouvir que eles são os seus heróis. Heróis, pessoas importantes, não podem ser celebradas quando elas não estiverem mais aqui para poder curtir. Meu irmão, se isso aqui não mudar a tua vida, não sei o que muda mais. Sabe, tenha coragem de viver, porque quem absorve tudo está se matando. Vira para o teu vizinho e fala isso olhando bem no olho dele com todo respeito. Fala assim, olha só, tenha coragem de viver. Fala mais forte para ele, diga assim, ó, tenha coragem de viver. Quem absorve tudo está se matando. Irmãos, presta atenção. Quem te ama não vai celebrar o seu heroísmo quando você não estiver aqui. Ele vai chorar a sua ignorância, porque ele enterrou parte da sua vida vivo.
Essa manhã foi esfregão que eu tomei. Não existe herói e heroínas para pai e mãe. Para esses, um pedaço se foi. Você pode ser, alguém pode ser o herói. Ah, teu filho foi o herói. Foi o herói para alguém, mas para você foi um pedaço seu que se foi. Você precisa ter coragem para viver. Eu vim aqui pregar para uma igreja que está vivendo uma vida de fantasia, sabe, que não está parando para dar atenção que o tempo está passando, que não está parando para ver que outrora você tinha uma idade, hoje você já tem outra, e daqui a pouco você vai ter outra, e daqui a pouco, quando você se der conta, acabou, já foi. Tenha coragem hoje. Para quê, profeta? Tenha coragem de sair da escuridão. Saia da escuridão. Porque tem gente que tem coragem para viver na escuridão. A escuridão te esconde, mas ela também te mata. Você quer viver escondido? Tudo bem, é um direito seu. Mas todo ser humano precisa de luz. Se a tua vida é prazerosa na escuridão, escute, desculpe em lhe dizer, você está sozinho. Porque a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Ele é a lâmpada para os seus pés. Se você tem prazer em uma vida escura, você tem prazer em uma vida de treva. Hoje é uma noite de você abrir as janelas espirituais. Hoje é a noite de você abrir as janelas emocionais. Hoje é a noite de você dizer: haja luz no meu interior. Hoje é a noite de você dizer aos fantasmas que estão escondidos dentro da tua vida: sai! Sai! Sai da minha vida sentimental, sai da minha vida emocional, sai da minha vida espiritual, sai! Pegue as lamparinas do céu hoje, entre na sua casa, coloque luz em cada cômodo, coloque luz. Deus está falando de restituição, Ele está falando de ciclos, mas você tem que ter coragem para romper ciclos. Você tem que ter coragem para ser restituído. Você tem que ter coragem para enxergar e acreditar que o gafanhoto devastou uma área da tua vida. Não vai vir semente do céu se você não aceitar que o gafanhoto comeu a sua plantação. Tenha coragem de dizer ao mundo espiritual. Tenha coragem de levantar a sua voz. Tenha coragem de dizer: Senhor, eu estou como alguém que já morreu, mas eu decidi hoje nessa igreja me levantar. Eu me examino. Eu chego na minha casa e olho nos meus olhos. Eu não preciso que ninguém olhe nos meus olhos. Eu olho nos meus olhos. Eu vejo o que tem dentro de mim. Você consegue olhar nos seus olhos? Hoje é uma noite de autoanálise. Coloque-se de pé.